Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui para te falar sobre curiosidades de Naruto, que Naruto é um anime, né, shonen, bastante abrangente e também muito grande, né, sem falar que ainda tá percorrendo até agora, né, nas temporadas de Boruto, mas é um anime gigantesco. Então bora aqui falar sobre algumas curiosidades que realmente eu não sabia, inclusive vale se destacar aqui que eu só descobri essas curiosidades, velho, porque eu fui atrás para me pesquisar, senão eu não saberia de alguma delas. Então, bora aqui iniciar falando sobre uma das mais comuns, né? Que o Sábio dos Seis Caminhos, aquele velho lá, ele meio que foi inspirado numas palavras budistas, que de fato o budismo influencia muito na cultura japonesa. Não sei se vocês sabem, mas sim, o budismo influencia muito. E ele influencia, né, foi tirado daí como o ensinamento dos seis caminhos. Daí foi criado o Sábio dos Seis Caminhos, que realmente eu não sabia. Achei que boa parte do anime era sempre voltado para mais a lendas japonesas. Foi bacana saber dessa curiosidade aí que eu não sabia. Os sapos Gamabunta, Gamaken e Shima são inspirações dos nomes dos artistas japoneses, que eu não sabia que ele faz menção aos artistas Shima Yashita, Ken Takakura e Bunta Sugohara. Eu acho que é esse nome, né? Sugohara. Mas esse daí, quem sabe tem outros personagens com menções a nomes. Inclusive, eu falei no primeiro vídeo de curiosidades aqui que Sungoku foi criado da derivação, né, homenagem ao Akira Toriyama, né, do o Quatro Caudas de Naruto, o macacão lá. Os dubladores, curiosamente, os dubladores que dublam Naruto, boa parte deles são vozes de mulheres. Inclusive no Brasil é uma delas, né? Por exemplo, a dubladora no Japão se chama Junko Takeoshi. E no Brasil é a famosa Úrsula Bezerra, que é uma dubladora incrível, né? Saiba que ela é uma dubladora incrível. Se esse vídeo chegar a ela, que eu sei que nunca vai chegar, mas tudo bem, ela é uma dubladora sensacional. Muita gente, quando relaciona a Naruto, muita gente sabe que Naruto é uma comida. Óbvio, né? Mas você sabia que no Japão existe um local chamado Naruto? Sim, existe uma região do Japão que se chama Naruto. Então, acho que bem mais pela referência da comida, mas também vale se mencionar isso daqui, né? Já que é um nome bastante comum por lá. E falar nisso, voltando para coisas que realmente existem na realidade, existe o Ichiraku realmente no Japão. Ou seja, é um local. Existe esse local no Japão chamado Ichiraku. Que eu já fiquei pensando por um bom tempo. Caraca, será que alguém já realmente foi até aquele restaurante, tipo, com cosplay de Naruto para tentar comer um lamen lá? Eu acho que sim, eu acho que muitas pessoas já devem ter imaginado ou já devem ter ido para lá só com esse pensamento, né? Mas sim, para quem se você não sabe, existe de fato o Ichiraku que passou por tanto tempo desde o início de Naruto, existe esse Ichiraku lá no Japão. E uma coisa bastante comum que poucas pessoas sabem é que normalmente muitos que criam, né, anime e mangá, eles normalmente criam já velhos, né, já com uma maturidade bastante alta. Kishimoto não. Essa obra foi criada durante a infância do jovem Kishimoto e que ele só foi trazer e já estava muito tempo esquecida mesmo. Ele só foi lembrado depois. E aí ele se readaptou. Inclusive, boa parte do que era para ser não era. Por exemplo, o terceiro Hokage era pra ser meio que uma raposa por aí. E Naruto, como eu já tinha falado na outra curiosidade, era pra ser o menino raposa. O terceiro era pra ser praticamente meio que um lobo. Parece que era um lobo, eu não me lembro direito. Vai aparecer aqui o que ele era pra ser, mas Naruto era pra ser uma raposa. Sim, ele era pra ser uma raposa, que é da outra curiosidade. Se você não viu a primeira curiosidade de Naruto, confere lá, sim. E uma coisa, um detalhe, na verdade, que é bastante comum, eu não tinha relatado isso, é que Kankuro e Naruto possuem o mesmo corte de cabelo com tonalidades diferentes. O do Naruto já é loiro e o do Kankuro é meio escuro, né? Já que a gente não via o rosto dele há muito tempo, mas eu quando vi assistir Naruto pela primeira vez, eu fiz essa comparação. Caraca, eles têm o mesmo corte de cabelo, com cores diferentes. Que eu achei bastante interessante, já que o Kankuro não mostra o cabelo dele, foi mostrar lá pro Shippuden, mas é isso, eles têm o mesmo corte de cabelo, que eu achei bastante curioso. Os cachorros do Kakashi que ele invoca, né, vai referência aos personagens de Naruto, basicamente os 12 personagens, onde vai aparecer aqui, ó, a comparação entre cada um deles, já que, não sei se vocês notaram, eles realmente são bastante parecidos, velho. Eu até teve uma menção aí bastante curiosa e engraçada de se reparar.
E também outra curiosidade é que a espada do Kisame, a Samerhada, normalmente ela nunca foi empunhada por aqueles que não tinham um aspecto semelhante a tubarões ou criaturas do mar. Claro, né, boa parte dos membros da Aldeia da Neva possuem dentes serrilhados, mas, cara, se você reparar todos os personagens que portaram essa espada, existe aquele lá do Boruto que tem cara de tubarão também, o clássico Kisame, que domina essa espada, o Fubuki, que parece meio que um rosto meio que de peixe, assim, meio de peixe, aquele peixe gordo, que eu me esqueci o nome, parece que um baiacu, e um deles, que é uma exceção, é o irmão do Mangetsu, o irmão do Suigetsu, no caso, né, o Mangetsu Hozuki, que dominou todas as 7 e provavelmente dominou a Samerhada também. Mas nesse aqui eu ainda tenho que falar algumas curiosidades sobre esses personagens que ainda não realmente, tipo, não foram abordados no anime, que eram pra ser muito abordados. Existem muitos personagens que ainda quer ver a história do Minato, quer ver a história de outros personagens que não foi abordado. Isso seria muito bom se o Kishimoto trazesse pelo menos partes separadas para aqueles personagens que já morreram, assim, a gente saber um pouco mais das histórias, inclusive dos 7 espadachins da Névoa, que uma luta que eu queria muito ver é a luta do Might Dai contra o 7 espadachins da Névoa, da qual ele acabou matando 3 dos 7 espadachins da Névoa. E outra curiosidade, Kobe Kiribocho não se encaixa cronologicamente com o início do Naruto clássico, porque quando você pega a parte do Itachi, ele tem um portador, que tem um parceiro que tem um portador da Kobe Kiribocho, que no caso é da captadora, que é o Juzo Biwa. E depois você vê no clássico, nas primeiras missões do Naruto, você vê o Zabuza dominando a Benzinpata, só que, tipo, dos tempos que aparece do Zabuza para do tempo linear do tempo que aparece o Zabuza para o Juzo, são tempos relativamente pequenos. Então eu já até criei uma teoria com relação a isso. Eu vou dizer aqui uma parte, mas eu vou complementar ela talvez no outro vídeo. Que no caso é a seguinte: a minha teoria era dizer que, sinceramente, Zabuza não tinha posse do Kiribocho há tanto tempo assim. É bem suspeito que talvez ele tenha até roubado quando fugiu da Aldeia da Névoa. E por que eu garanto isso? Talvez seja isso. Porque normalmente os 7 espadachins da Névoa são nomeados pelo Mizukage. Mizukage que dá aquela espada para eles. Quando o Juzo Biwa morreu, Zabuza ainda provavelmente ainda estava na Aldeia da Névoa. E isso foi concluído quando ele encontra o Haku, no primeiras partes, onde ele não taca a espada com ele, que é algo bastante difícil, já que normalmente boa parte dos espadachins anda o tempo todo com a espada na mão, já que é uma forma de status também, já que demonstra qual é o poder real da pessoa. E também, quando ele vai fugir da Aldeia da Névoa, já mostra ele com a espada. Sem falar que o Kisame fala uma coisa que deixa muito curioso, com a pulga atrás da orelha. Ele diz que talvez o Suigetsu seja bem melhor do que aquela criança. Mas quem seria aquela criança? No caso, o Zabuza. Porém, ele refaz o que ele disse que o Zabuza realmente é mais poderoso com a Kobe Kiribocho do que o Suigetsu, que tinha a posse dela naquele exato momento. Então dá pra se perceber que o Zabuza não tinha tanto domínio assim com a Kobe Kiribocho. Dá pra se perceber isso quando ele luta contra o Kakashi, que de fato a espada sempre se torna um empecilho pra ele, onde ele tenta cortar o Kakashi não faz o mínimo esforço possível. Já saindo totalmente das curiosidades, né, para passar essa teoria para vocês, é que talvez o Zabuza não tenha tanto tempo assim com a Kobe Kiribocho. Mas uma coisa que é afirmado, obviamente possível, é que o Juzo estava na primeira, quando as 7 espadachins estavam reunidos. Provável que ele foi o último da geração que estava com os 7 ali reunidos tudinho antes do Might Dai. Ele viu o 7º portão abrir e sobreviveu, que é um baita feito. Um feito realmente muito grande, velho. Provavelmente ele fugiu ou mataram o Might Dai quando ele já estava totalmente debilitado por conta dos 8 portões da morte. Mas realmente ele foi nomeado pelo Mizukage, provavelmente pelo 3º Mizukage ou o 4º, já que a gente não sabe cronologicamente, mas pelo 3º ou pelo 4º que ele foi nomeado como portador da Kobe Kiribocho. E ele também teve que passar pelo exame de admissão da Aldeia da Névoa, que era o exame sangrento, né? Uma curiosidade bastante comum é que é irônico, na verdade, para me falar a verdade, é irônico isso, que é o fato de simplesmente os imortais da Katsuki morrerem primeiro antes do Homem-Bomba. E é irônico, mas é verdade. Se você reparar bem, isso daí foi algo que eu realmente reparei quando tinha nada para fazer e eu reparei nisso. Simplesmente, olha, presta atenção. No início do Shippuden existe 4 imortais. Orochimaru, que era um ex-membro da Katsuki.
Sasori, Hidan e Kakuzu. E existia entre eles um contraposto, que no caso, o mais novo, obviamente, que era o Deidara, que era o homem explosivo, o homem bomba. Como o Sasori disse da primeira vez, ele parece que morre cedo. Ironicamente, foi o Sasori que morreu primeiro. Sim, o Sasori morreu no início do Shippuden. Depois do Sasori, veio o Orochimaru, que buscava a imortalidade, assim como o Sasori também tinha. Depois veio o Hidan, que era o imortal da Akatsuki. Por fim veio o Kakuzu, que era o mortal e mais velho da Akatsuki até então. Logo depois veio morrer o famoso Homem-Bomba, que no caso era para morrer ter sido cedo, que no caso era o Deidara. Essa é uma ironia que eu queria deixar aqui por último. Se você gostou dessas curiosidades que eu trouxe, dessa teoria e dessa ironia, deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e tchau.